Bom dia, irmãos e amigos da IBRBV. Hoje, domingo, 5 de julho de 2020. Estamos aqui mais uma vez neste domingo para louvar, honrar e glorificar o nosso Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. E vamos ler o Salmo 63. Abra sua Bíblia e nos acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Salmo 63, o verso 1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Nesta manhã eu quero convidar a você a buscarmos ansiosamente o nosso Deus, a desejar a presença dEle, dizermos até hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Este é os últimos temas que temos ensinado nesses domingos pela manhã, o desejo de estarmos no céu. O desejo de estarmos na presença do Senhor, de vivermos nesta terra ansiando de estar lá, trabalhar, viver aqui buscando agradar ao Senhor, fazer a vontade dEle, fazê-lo conhecido das pessoas. O texto diz: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede, ansiedade de chegar. E hoje pela manhã vamos estudar sobre estarmos firmes no Senhor. É o que o apóstolo Paulo fala para nós hoje. Que o Senhor realmente aplique a sua palavra nos nossos corações e que hoje pela manhã o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por esta verdade que acabamos de ler, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso espírito anseia por estar com o Senhor, como o salmista aqui falou, ó Deus. Ajuda-nos a ter esse desejo de vivermos aqui agradando ao Senhor, ficarmos neste mundo buscando o Teu querer, a Tua vontade, firmando nos nossos corações esta verdade a cada dia. Abençoa-nos nesta manhã, que o Teu nome aqui seja glorificado. Pai, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E os irmãos aniversariantes da semana são Marcelo Melo, Afonso Lima, Denise Moretti, Dianine Lira, Samuel Leite, Diego Rivera, Dalva Seabra, Jacinta Porto, Marcelo Pascolotto e a sua esposa Nete Pascolotto. Vamos orar e agradecer pela vida dos nossos irmãos. Querido e Criador de todas as coisas, muito obrigado, Senhor, pela vida, por mais um ano de vida que está dando, Senhor, aos nossos irmãos. Que Tu estejas, Senhor, cobrindo de graça e bênção e paz, ó Deus. Curando, Senhor, e sarando, Senhor, e protegendo, Senhor, de toda doença e mal. Jesus, abençoa a família de cada irmão, Senhor, e guia, Senhor, nos Teus caminhos, e que juntos eles possam dizer com firmeza: até aqui o Senhor abençoou. Nós queremos agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Bom dia, igreja. Vamos orar nesse momento, entregando esse momento da mensagem ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Santo Pai, mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui reunidos como família para receber a mensagem que será traga pelo Teu servo, Pastor Eliezer. Obrigado, Senhor, pela sua vida e que o Senhor transmita, Senhor, a mensagem através do Teu servo, o que Tu queres falar para nós. Deus, muito obrigado mais uma vez por esse domingo e nos abençoa em o nome de Jesus. Amém. Amém. Voltamos agora para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Filipenses. Como os irmãos têm acompanhado todos os domingos pela manhã, nós estamos estudando, expondo o livro de Filipenses, trazendo do livro que Deus tem para nós a cada dia. Eu quero então convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses e vamos agora ler o último capítulo do livro. Vamos estudar a partir de hoje o último capítulo. Eu quero convidá-los a abrirem Filipenses 4 e vamos ler do verso 1 até o 5. Pode abrir a sua Bíblia. Vamos. É bom que os irmãos acompanhem para que realmente vejam o que está sendo tirado da Bíblia, não é nosso pensamento, não é a nossa invenção, mas é o que a Bíblia está mostrando para nós. Filipenses 4, o verso 1 diz assim: Portanto, meus amados
meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O tema que nós queremos dar para esse estudo hoje é: permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Semana passada nós terminamos o capítulo 3 e os irmãos que acompanharam devem recordar que Paulo afirmou para nós que a nossa maior alegria deve ser viver neste mundo como cidadãos do céu. Vivermos o nosso dia a dia, porém não sair de nossa mente a nossa estadia no céu, do modo como iremos viver lá, trabalhando aqui, agradando ao Senhor, para quando chegarmos lá, como terminamos semana passada, ouvirmos, não é, a palavra que Jesus deixou para nós lá nos Evangelhos: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo, né? Sermos recebidos com alegria no céu. Meus amigos, nós vimos semana passada que nesta vida terrena devemos nos portar como forasteiros, pessoas que vivem no local, mas a sua mente está no seu local de origem, seu local final, como forasteiros, revelando valores e atitudes típicas de quem almeja morar no céu com o Senhor. Eu estava estudando, me veio à mente este viver neste mundo como cidadãos do céu. Me veio os irmãos de Boa Vista conhecem lá o CTG, né? O Centro de Tradições Gaúchas. Eu nunca participei, né? Mas eu tenho algumas pessoas que já participaram, ou alguns noticiários que eu vi, que lá neste local os gaúchos fazem todas as festas típicas lá do sul, lá dos Pampas. Eu já cheguei a ver ali na Brigadeiro, né, muitos em tempo de festa andando, fazendo cavalgada, como fazem lá no sul. Então eles vivem em Roraima, mas sempre estão recordando as atividades lá da sua terra. Irmãos, assim nesse mesmo atitude no coração de vivermos nesta terra, mas com o nosso pensamento no céu, morar no Senhor, receber, a Bíblia nos ensina a acumularmos tesouros no céu, não acumularmos tesouro aqui, porque a Bíblia diz que aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem consome, mas ele diz para acumularmos tesouro no céu, ou seja, fazer as coisas aqui, agradando ao Senhor, cumprindo os mandamentos, fazendo a vontade dEle. Isso deve ser a alegria. A alegria do cristão é permanecer em Cristo e reconhecer que Ele está perto. No capítulo 4, já no versículo 1, que diz assim, os irmãos vejam na sua Bíblia: portanto, meus amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis deste modo firmes no Senhor. Então esse versículo 1, ele termina a ideia dos últimos versículos do capítulo 3. Os filipenses, aquela igreja, ela era uma igreja muito amada por Paulo. Ele disse que aquela igreja era a sua alegria e coroa.
Os irmãos podem observar que a igreja é a maior recompensa daquele velho apóstolo que estava preso por causa do Evangelho de Cristo. Irmãos, saber que pessoas foram salvas, saber que pessoas foram edificadas por intermédio da sua vida, Deus usou a sua vida para abençoar outras pessoas, isso deve ser alegria nossa neste mundo. Na minha vida ministerial, já passamos por muitas situações difíceis, até mesmo riscos de vida, e Deus nos livrou. Passamos por confrontos, podemos até dizer por problemas financeiros, mas eu quero testemunhar para vocês que a minha maior alegria é satisfazer e saber que de alguma forma Deus me usou para abençoar alguém. Deus me usou para edificar. Poxa, como é gostoso você ouvir que Deus usou a tua vida para abençoar. Olha, eu agradeço a Deus pela tua vida porque você fez isso. Como é bom, irmão, nós estamos vivendo aqui agradando ao nosso Deus. Eu lembro de uma vez, nas primeiras vezes que eu pregando em uma igreja lá em Porto Ordaz, na igreja Centro Cristiano de Guadiana, eu lembro que nas primeiras vezes, aquele portunhol, né, aquele espanhol assim meio bem difícil talvez de eles entenderem, mas a gente pregou naquela igreja, naquela manhã, e ao terminar, um líder da igreja chegou comigo e disse: pastor, eu queria agradecer ao Senhor, porque eu tenho uma decisão a ser tomada na minha vida e eu não sabia o que fazer, mas hoje, ao ouvir essa palavra, eu tomei a decisão, eu vou fazer conforme Deus quer. Como é bom, né? Poxa, Deus me usou para trazer luz para aquele homem. Deus nos usou para abençoar aquela pessoa. E com certeza, se aquela pessoa é abençoada, aquela igreja vai ser abençoada. Creio que este é o mesmo sentimento que Paulo demonstra aqui nesse texto que nós lemos. Sua maior recompensa era ver a igreja edificada na palavra. Era ver a igreja, cada cristão, cada crente sendo abençoado pela palavra, pela edificação. Na vida cristã, irmãos, é preciso começar bem. Mas não apenas começar. Nós devemos permanecer bem no Senhor, fazendo a vontade dEle, buscando o seu querer a cada dia. E Paulo ensina a esta igreja que eles, diz aí no versículo, né, que eles devem permanecer firmes no Senhor. Se começaram bem, então permaneçam firmes. Continue fazendo a vontade dEle, fazer a vontade do Senhor. Que Paulo amava tanto ao Senhor, que nesses 5 versículos que nós lemos, 4 deles aparece a palavra Senhor. Você lê novamente, no 1º, no 3º, no 4º e no 5º, ele usa a palavra Senhor. E todas as vezes que a palavra Senhor aparece, ela é acompanhada de algo por fazer, algo para fazer. Então queremos aqui nessa noite trazer 4 práticas para nos permanecermos firmes no Senhor. Ou seja, o que é na prática permanecer firme no Senhor. Eu queria que você anotasse isso. Pegue um papel, por favor, pegue uma caneta, um caderno, alguma coisa para escrever. E então veja aí, a primeira prática que devemos ter para permanecermos firmes no Senhor é viver em comunhão e harmonia. A igreja, para permanecer firme no Senhor, ela deve viver em comunhão, cada membro viver em comunhão e harmonia uns com os outros. Olha o versículo 2 aí do texto, Filipenses 4. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
A igreja de Filipe, nós vemos que era uma igreja boa, uma igreja forte, pois ela foi fundada por Paulo em meio a muitas lutas e dificuldades que ele teve. Eu creio que os irmãos devem estar lembrados lá nas primeiras mensagens do livro. Nós estudamos juntamente com o livro de Atos, né, que conta o início dessa igreja. Se você abrir lá no livro de Atos, ver que o apóstolo queria ir para um canto, o Espírito Santo mandou ele para outro. Ele chegou em Filipos ali, lá na beira do rio, saiu para orar, e houve a primeira conversão, que foi a Lídia. Depois, ele andando, veio aquela moça que tinha um demônio de adivinhação, e Paulo se irritou com ela, repreendeu, expulsou o demônio, e os donos daquela escrava se revoltaram, juntaram as pessoas, bateram, prenderam Paulo. Os irmãos devem lembrar dessa história. E lá de preso acontece um terremoto, todas as cadeias se abrem, o carcereiro quer se matar e Paulo diz: olha, não se faça nada, não se mate, estamos aqui. E o carcereiro: o que eu faço agora? Aí, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E depois ali diz que ele foi salvo, aquele homem levou Paulo para a sua casa, curou das suas feridas, e naquela mesma noite o carcereiro e toda a família foi batizada. Então, dificuldades que Paulo passou, ele amava aquela igreja, pessoas trabalharam para o crescimento daquele local, mas Deus agiu de uma forma e ali se estabeleceu uma igreja abençoadora. Nós vemos nessa mesma carta, vimos que ela mandou dinheiro para Paulo. Então era uma igreja que cooperava com o ministério de Paulo, ajudava financeiramente no seu ministério, e ainda assim era uma igreja que sofria ameaças. Como nós estudamos, né? Era uma igreja que muitos falsos mestres estavam se chegando a ela, até pessoas de liderança na igreja, trazendo ali ensinos heréticos, trazendo heresias que contradiziam o que Paulo havia ensinado. E Paulo agora nesse capítulo 4, ele fala que havia uma falta de comunhão dentro da igreja. O apóstolo Paulo já vinha tratando desse assunto desde o capítulo 1. Se você abrir aí no capítulo 1, no versículo 9, Paulo já havia orado para que o amor entre eles, entre a igreja, aumentasse mais e mais. Neste mesmo capítulo, no versículo 27, o apóstolo Paulo exorta aqueles crentes a permanecerem firmes num só espírito, numa só alma, numa união. Então no capítulo 2, ele declara ali no versículo 2, dizendo assim: completai a minha alegria, de modo que penseis, a igreja, pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, parece interessante para mim que o problema naquela igreja de comunhão tivesse nome. Ele deu os nomes, né? Duas irmãs estavam em crise, a Evódia e a Síntique. E nós podemos ler no versículo 3 e entender que eram mulheres que haviam demonstrado o seu valor na obra de Deus. Eram mulheres que trabalharam lá na fundação da igreja, junto com o apóstolo, com outros irmãos. Eram mulheres que comprovaram a sua salvação. Paulo evidencia isso, evidencia que seus nomes estão no livro da vida. Então eram pessoas salvas. Eram mulheres que, por algum interesse particular, e o importante é que, quando Paulo falou que elas pensem concordemente no Senhor, nos dá a entender que essa briga entre elas era uma coisa pessoal. Não tinha nada a ver com a igreja, nada a ver com o trabalho, o ministério delas ali. Elas se deixaram levar pelo pecado e agora estavam brigadas. Talvez se levaram pelo orgulho, uma palavra, talvez usou uma roupa
por algum problema com os filhos, não sabemos o que foi, mas sabemos que a situação era ruim. E essa situação estava envolvendo outras pessoas. E Paulo até pede a um irmão é um irmão que ele nem cita o nome, mas que ele intervenha na situação, para que a comunhão seja restaurada. Elas precisam de ajuda. Interessante, quando eu estava estudando aqui, essa semana, quarta-feira, né, o pastor Carlos falou justamente sobre esse problema dentro da igreja, problemas de relacionamento. E aqui o Espírito Santo traz novamente para a igreja. Irmãos, esses problemas não podem ter dentro da igreja. Essas mulheres estavam trazendo para a igreja uma situação constrangedora, porque já estava se dividindo a igreja, cada uma buscando um partido. Não pode haver isso. E esses versículos, irmãos, esses 2 versículos, meus queridos, essa situação nos dá algumas lições, nos dão lições aqui. Eu quero trazer para nós 3 lições que podemos tirar desses 2 versículos, o 2 e o 3, de Filipenses, capítulo 4. Quais são as lições? A primeira é: o pecado de poucos é suficiente para gerar conflitos na igreja. Paulo deixa bem claro que se a situação, que a comunhão delas estava quebrada, também estava quebrada a comunhão da igreja. O problema pessoal delas, entre as duas, é um problema que estava afetando muita gente. Meus irmãos, às vezes as pessoas falam e até fazem coisas que podem ferir os outros. E muitos irmãos deixando com orgulho, deixando a prepotência, a falta de humildade também, e deixa que esse problema cresça. Isso envolve pessoas, como o pastor Carlos bem colocou na quarta-feira passada. E nesta hora, irmãos, não é culpado quem apenas ofendeu. Podemos ver que o ofendido, quem insiste em não perdoar, também é tão culpado quanto o que ofendeu. Na maioria das vezes, a causa do problema, a ofensa, é algo que passaria despercebido se fosse resolvido entre crentes maduros na fé. Mas as pessoas não estão preocupadas em resolver. Querem o seu bel prazer, querem ser, de alguma forma, chamar a atenção para si, e o orgulho vem, as dificuldades, e cria divisão dentro da igreja. Essa é uma lição para nós hoje. O pecado de poucos é suficiente para gerar conflitos na igreja. A segunda lição que podemos tirar é que, nesse texto, pessoas verdadeiramente convertidas podem falhar. Paulo afirmou que aquelas irmãs tinham seus nomes no livro da vida. Paulo afirma também que eram mulheres que lutavam pela causa de crentes fiéis, crentes maduras, gente que amava Cristo, que amavam a igreja, mas pecaram, falharam. Meus irmãos, todos somos sujeitos a falhas, mas o que aprendemos aqui é que todos também precisam voltar a ter harmonia na igreja, a ter harmonia no Senhor. Aquelas mulheres eram salvas, mas pecaram. E as pessoas, ao invés de tentar resolver, criavam partidos. Não, eu acredito na irmã, outra acredita na outra. E nós vemos que o problema delas não era nem doutrinário, nem coisas da igreja, porque ele diz: olha, vocês pensem concordemente no Senhor. Ou seja, o problema delas era fora da situação da igreja, eram coisas particulares.
E essa divisão, essa briga, esse transtorno entre elas estava envolvendo outras pessoas. Então pessoas salvas também pecam. Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus nos diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O pastor Carlos está trazendo isso na quarta-feira, quando ele mostrou ali em Mateus 18, né? Se teu irmão pecar, vai lá, vai resolver isso. Não, na igreja alguém se sentiu ofendido, pronto, tranca a cara, aquela pessoa agora para mim morreu, e coisa e tal, e cria todo um transtorno dentro da igreja. Irmão, se a igreja não está unida, não está vivendo concordemente no Senhor, impede bênçãos, tanto para pessoas como para a igreja de um modo geral. Lembram o exército do Senhor, né? O povo de Israel lá no deserto, venceu Jericó, uma vitória enorme, mas por causa que um homem pegou uma capa, pegou uma barra de ouro, escondeu, fez um pecado que Deus falou, ninguém pegar, ele foi lá e pegou. Por causa disso eles tiveram uma derrota feia, foram humilhados por causa do pecado de um. E quando Josué foi lá conversar com o Senhor, ele disse, não, olha, tem pecado aí, como é que eu vou abençoar um povo que está com pecado? Pode procurar tirar. Então o povo reuniu, tiraram sorte e acharam lá o camarada que tinha pego, e ele foi realmente exterminado do povo por desobedecer a palavra do Senhor. Então Israel teve suas vitórias constantes. A igreja precisa resolver os conflitos, meus irmãos. E a terceira lição que podemos tirar desse texto para nós é que as pessoas com problemas de comunhão devem ser confrontadas e ajudadas, como o pastor Carlos bem colocou na quarta-feira. É interessante que Paulo está pedindo ajuda para aquelas irmãs que elas não estavam conseguindo resolver a questão delas. Irmão, vai lá falar com elas, vai lá ajudá-las, elas não estão conseguindo. O desafio aqui é que deixemos de ser os envolvidos em quebra de comunhão e passemos para a condição de companheiros de jugo. Pessoas que ajudem uns aos outros, pessoas que têm menos maturidade, vocês que são firmes, fiéis, vão ajudar necessitados. Permanecer firme no Senhor, permanecer firme no Senhor. Então esta é uma das práticas, irmãos, de permanecermos firmes no Senhor, é que tem que viver em comunhão e harmonia na casa do Senhor, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. A segunda prática para permanecermos firmes no Senhor é lutar pela causa do Evangelho. Lutar pela causa do Evangelho. Diz o versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ao citar e expor o problema da Evódia e da Sintique, Paulo deixa claro que a necessidade de harmonia entre aquelas irmãs é uma coisa urgente. Logo tem que resolver, uma vez que elas lutavam por causa do Evangelho. Mulheres que estavam firmes no Senhor, mas por causa de uma coisa pequena. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que os problemas que acontecem entre os crentes são pequenos, tem coisas feias, mas isso tem que ser resolvido. Se você não consegue, busque auxílio, procure uma pessoa madura, procure alguém que vai lhe ouvir, vai lhe trazer uma palavra do Senhor para você, para resolver
Não existe coisas imperdoáveis, meu irmão. Tudo é perdoável. A única coisa imperdoável é rejeitar a graça de Deus. Isso aí não tem perdão. É o pecado que não tem perdão, é rejeitar a graça de Deus. O Evangelho é a causa para permanecermos unidos. Pelo bom testemunho do Evangelho. Paulo diz que naquela igreja, essas irmãs, bem como Clemente e outros, foram cooperadores dele, ajudaram na propagação do Evangelho naquela igreja, naquela cidade. A causa do Evangelho envolve viver de um modo digno. A causa do Evangelho envolve viver compatível de um seguidor de Cristo. A causa do Evangelho, meus irmãos, envolve em viver como um cidadão do céu, envolve em lutar para que Cristo e o estilo de vida que Ele tem para nós seja imitado por todos nós, por todos que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. A causa do Evangelho envolve testemunhar de Jesus, lutar pela causa do Evangelho. Irmãos, todos nós estamos envolvidos nesta causa. Todos nós que professamos Jesus como nosso Senhor, temos Ele como nosso Salvador, onde quer que nós estejamos, ali será o nosso ministério. No meu trabalho, na minha escola, eu tenho que lutar pela causa do Evangelho. Pessoas precisam ser convertidas. Então vejam, meus irmãos, que a sua vida é um instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Porque se você tem um mau testemunho lá no seu trabalho, na escola, na sua família, você não está lutando pela causa do Evangelho. Você tem que ter uma vida diferente para que as pessoas queiram isso para elas. Lutar pela causa do Evangelho, meus irmãos, é permanecer firmes no Senhor. Servir ao Senhor é assumir-se cristão onde quer que você esteja, no seu trabalho, onde você estuda, até onde você se diverte. Assumir-se, eu sou cristão. Certa vez eu fiz um treinamento em Belo Horizonte, e lá nesse treinamento veio uma jogadora de vôlei da seleção brasileira. Eu não lembro o nome dela agora, mas era alguém que disputou, né, isso foi na década aí já de 2000, entre 2000 e 2010, ela estava lá, ela estava na seleção brasileira e disputava, e ela era crente, e todas as colegas sabiam que ela era crente. E como a gente assiste esporte, sabe que de vez em quando soltam palavrões, não é? E ela dando testemunho lá para nós, e assim, que as pessoas já respeitavam ela pela fé dela. Ela contou que às vezes as colegas erravam numa jogada e chamavam palavrão. Aí quando falava, botava a mão na boca e fulano, me desculpe, tá fulano, desculpe. Quer dizer, elas já tinham respeito. Então, servir ao Senhor é assumir-se como cristão. Olha, isso aqui não é como Deus quer, isso eu não aceito. Manter pecado no coração impediam Evódia e Síntique de cumprir os seus ministérios na igreja e cumprirem o seu trabalho na causa do Evangelho. Elas traziam ansiedade para a igreja, problemas para a igreja. Então, meu irmão, você e eu precisamos resolver nossas pendências para que Cristo seja refletido em nós e que nós possamos viver Jesus em qualquer lugar que estejamos. Compartilhar Cristo, lutar pela causa do Evangelho, isso, meus irmãos, é permanecer firme no Senhor, continuar sempre bem. Então, permanecer firme no Senhor. Estamos aqui falando sobre práticas do nosso trabalho, práticas do que temos que fazer para glorificar ao Senhor. E o nosso tempo já foi. Então vamos parar aqui, tá certo? E na próxima semana então vamos concluir os outros 2 pontos, os outros 2 versículos, tá bem?
Deus o abençoe, vamos orar, porque senão o nosso tempo vai ficar muito largo e isso que não queremos cansar os irmãos. Vamos orar. Graças te damos, Pai, pelo teu amor e cuidado, graças te damos pela tua bênção nesta manhã. Queremos realmente a cada dia vivermos firmes no Senhor, permanecermos agradando ao Senhor na nossa vida. Obrigado por esta carta tão rica, tão edificante para nós, ó Deus. Ajuda-nos a amá-la cada vez mais e viver essas verdades. Abençoa-nos nesta manhã e muito obrigado pelo teu amor por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus.